Coríntios, capítulo 11, versículo 3 ao versículo 4. 2 Coríntios 11, 3 e 4. Olha o que o Paulo está falando para nós e para essa geração de hoje. Porque a gente pode ver por aí, tem muita gente querendo num Jesus diferente. Mas não culpo os que creem no Jesus diferente. Eu posso culpar os que ensinam um Jesus diferente. Porque conhecer Jesus, todos conhecem. Desde o espírita até o cristão, até o evangélico. Todas as religiões. Somente os ateus que não, mas conhecem, né? Não creem, mas conhecem. Mas todo mundo conhece. Mas crer no Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia diz que tem que crer, está se perdendo aos poucos esse ensinamento, sabe? O Evangelho está muito o Evangelho de eu vou lá porque Ele me dá. Eu vou aí porque eu preciso. E isso tem sido um Jesus que mesmo no tempo de Jesus acontecia, mas ele sempre contornava essa situação através dos ensinamentos do reino de Deus. E isso a gente tem que voltar a fazer isso nas igrejas. Porque muitas das vezes nas igrejas ela diz, vem que Jesus vai te dar o de melhor. Mas só que elas entendem que o de melhor é para essa terra. O melhor que Jesus tem para dar não é para essa terra. O melhor que Jesus tem para dar, ele já foi dado. É por amanhã, é para a eternidade. Mas, obviamente que nós, eu e você, a gente não se exclui disso, porque a gente sabendo que Jesus é o nosso Deus, nosso Senhor, né? O nosso Senhor, nosso Salvador, é para ele que a gente corre nos momentos de angústia. Mas a gente precisa entender que esse Jesus, ele tem o seu método de fazer as coisas, tem o seu método de ensinar as coisas. E isso às vezes confunde a gente, porque a gente fica pensando que ele está ao nosso serviço. E Jesus não está ao nosso serviço. Nós é que estamos a serviço de Jesus. Mas vamos ler. Paulo dizendo, essa segunda carta que Paulo escreve à igreja em Corinto e aos coríntios. Ele escreve assim, olha, por causa das confusões que estavam ali, o ensinamento, essa igreja era uma igreja enorme, era uma igreja poderosa, uma igreja que tinha todas as línguas, né, povo de todas as nações, tinha os 9 dons do Espírito Santo, né, as manifestações do dom do Espírito Santo, enfim, era uma igreja, mas essa igreja tinha de tudo que você pode pensar em termos de pecado. É por isso que às vezes as pessoas falam assim, a igreja X, a igreja Y, está cheia de pecado. Tem um monte de pecador lá na igreja. Até parece que ela não é uma pecadora, ou ele não é um pecador. Porque ao momento que ele julga que a igreja X ou Y tem pecador, ele já se faz por cima e diz, eu não peco. Eu estou acusando os que pecam. Então já pecou, né? É igual um mentiroso, aquele que diz que não mente, já se fez mentiroso, né? Então a palavra de Deus diz isso. Paulo chega para eles e fala assim, ó, eu temo, assim como a serpente enganou Eva, e como com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte de corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém pregar-vos outro Jesus, o que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou um outro Evangelho que não abraçaste com razão, o sofrereis.
O que Paulo está dizendo a esses irmãos em Corinto? Ele está dizendo para eles, olha, vocês estão se afastando de Cristo, vocês estão se afastando do Espírito Santo, vocês estão se afastando do Evangelho, dentro da igreja. Isso não é para o povo que tinha abandonado a igreja. Essa palavra é para o povo dentro da igreja. Vocês aqui dentro, vocês aí dentro, vocês lá dentro, seja aonde estivesse, vocês estão se afastando de Cristo. Estão anunciando um Cristo diferente para vocês. Estão revelando para vocês um Espírito Santo diferente. Estão ensinando a vocês um Evangelho diferente. E o problema é que vocês vão sofrer. E isso a gente, analisando essa parte daí, só esses 2 versículos dentro desse capítulo, a gente traz para o contexto de hoje, Paulo falando com a gente hoje. Primeiro, a gente tem que ter cuidado com o Jesus que a gente crê. Não cuidado porque Jesus pode te levar para o mau caminho, te fazer o mal, mas cuidado com Jesus com a quem a gente crê por causa da nossa crença, não por causa de Jesus. Não por causa de Jesus. Por quê? Porque a gente tem o hábito de fazer o seguinte, de pedir a Jesus tudo aquilo que a gente quer, achando que Jesus tem que fazer o que a gente quer. O dia que Jesus fizer tudo o que a gente quer, ele deixa de ser criador para ser criação. Ele deixa de ser Deus para ser como você e eu. E você passa a ser o Deus dele, o Senhor dele, porque você está pedindo, ele está fazendo. É isso que a gente tem que notar, porque muitas das vezes a gente não recebe aquilo que a gente pede. E muitos abandonam o Senhor. Vão atrás de outro Jesus, de outro ensinamento, de outra igreja, porque achar que aqui, o Jesus daqui, não dá o que eles querem. Você quer ver um exemplo muito bom para isso? É quando as pessoas saem das suas igrejas e vão buscar um profeta que estão em outro lugar. Porque o profeta tem uma palavra de Deus. O profeta, quando ora, acontece milagre. Quantas vezes a gente já ouviu isso de pessoas ir para a cruzada do Benihim, porque o Benihim fazia milagre. E o milagre ou não acontecia, porque eu fui uma e eu vi muita coisa. Mas a pergunta é, aonde está o Benihim hoje? E a pergunta é, por que o Deus do Benihim faz o milagre e o seu não? Ah, mas o Deus é o mesmo. Mas quem você foi procurar? Ao Deus ou você foi procurar o Benihim? Ou foi procurar um outro pastor? Estou usando o nome dele, talvez indevidamente, mas a quem nós vamos procurar? Porque é a quem nós vamos procurar que a gente faz nosso Senhor. É por isso que Jesus diz, ó, bate e vai abrir. Busca, vai encontrar. Pede e acharei. Mas pedir a quem? A Ele. Mas a gente pede, a gente bate, a gente busca, mas às vezes a gente não ganha. E o que a gente acha? Que a gente está fora da lista de Jesus, de ser abençoado. E não é assim. Porque o que Jesus tem de melhor para a gente, Ele tem de melhor para a gente. Agora, só que a gente quer o que quer. Então a gente vai fazer de Jesus o nosso garçom. E é por isso que a gente tem cuidado com esse Jesus que a gente crê. Porque a gente crê que Jesus vai fazer todas as coisas que a gente quer. E não é assim. Somos nós que temos que fazer todas as coisas que Ele quer. E a gente não faz. E se acha na razão de querer que Jesus faça tudo que a gente quer. Eu, quando perdi minha mãe, eu entrei em frustração. Porque eu já era pastor. A gente orando, a gente clamando, jejuando, pedindo. E ela foi embora em uma semana, não foi uma semana? A gente ficou sabendo até a morte dela. Hã? Não, 2 semanas e meia. 2 semanas e meia. E pedimos, imploramos, o câncer foi lá, acabou com ela. Mas e aí? Eu vou deixar de servir a Jesus porque Ele levou a minha mãe? E quantos já foram antes da minha mãe? Mãe de outros, pai de outros. Quantos foram? E quantos virão daqui para frente? Agora a pergunta é,
Você quer que vá? Não. Mas foi. E aí? Foi. Foi. É duro? Claro que é duro. Vou gritar, vou chorar? Claro que eu vou gritar, vou chorar. Mas foi. É a vontade dele. Agora, ele não deixa de ser Jesus. Ele não deixa de Jesus. Por quê? Porque nós cremos no verdadeiro Jesus, o Jesus da igreja, o Jesus da Bíblia, que tudo o que ele tinha que fazer, ele já fez. Mas ele não prometeu a mim e a você que você teria a vida eterna, e muito menos sua mãe e seu pai. Ele não prometeu isso. Ao homem ao homem, não é, eu esqueci o nome do verbo. Cada homem deve morrer. A cada homem, não é bem essa palavra, faltou a palavra agora. Bom, o homem tem que morrer uma vez. Ele tem que morrer. Porque se ele não morrer, ele não vai ter vida eterna. Mas peraí, e os que vão ser arrebatados? Os que vão ser arrebatados vão morrer para essa carne. Essa carne vai morrer, ela vai ser glorificada, ela não vai ser a mesma carne. Pode ser o mesmo corpo, mas não no formato carnal, mas no formato espiritual. Porque senão a gente não vai ver a Deus. Vai acontecer, de uma forma ou de outra. A gente foi criado para isso. Não fomos criados para a semente. Por causa de quê? Por causa do erro do Adão no Éden. Claro que foi. Mas o que a gente precisa entender é que a gente pede a Jesus e nós temos que entender a vontade de Deus. A vontade de Deus. Se é para ser, é para ser. Se não é para ser, não é para ser. Por quê? Porque caso contrário, a gente vai questionar e abandonar esse Jesus. A nossa fé, ela tem que estar embutida nisso tudo. Por quê? Porque senão a gente não entende isso. O ser humano não foi criado para perder. O problema do Éden foi esse. O ser humano não foi criado para perder. E a gente perdeu por causa do Éden. Por aqueles que eram nossos antepassados. Não tem jeito. A gente vai ter que abrir mão da vida. E é por isso que a gente tem que trabalhar a vida eterna. Porque essa aqui vai passar. Essa aqui um dia finda. Ou finda que Jesus voltou, ou finda porque o seu tempo acabou. Mas a gente precisa entender é que Jesus não é um gênio da lâmpada. Sabe do Aladim? Aquela lâmpada que o Aladim achou? Aí ele vai lá e ele polia a lâmpada assim, aí saiu um gênio, aí o gênio disse, bom, você tem direito a 3 pedidos. Aí, esses 3 pedidos, você pede os 3 para Jesus, se Jesus fosse um gênio, depois ia ficar só nesses 3? Não, tinha que pedir mais. Jesus não é esse. Jesus não é esse. A gente pede? Claro que a gente pede. É por isso que nós temos que ter cuidado no Jesus que a gente está servindo. No Jesus que a gente crê. Porque senão a gente vai ser levado por esse evangelho que está por aí, dizendo, vem que tem vitória. E eu quero dizer uma coisa para você, a vitória que é nossa, não é a vitória sobre o mundo, sobre as coisas que a gente perde e a gente quer. A vitória que nós temos no mundo espiritual é a vitória para a vida eterna, já foi decretada. Essa é a vitória de Cristo. Por isso que ele diz, olha, a tua vitória para a vida eterna, ela já existe. Olha, mas uma coisa eu vou dizer para você, você vai ter muitas aflições. Muitas aflições. Mas ele diz, olha, tenha bom ânimo. Ele não prometeu uma vida gostosa, uma vida tranquila. Então eu vejo as pessoas, às vezes, lutando contra Jesus, maltratando Jesus com atitudes, às vezes com palavras, às vezes com desprezo. Mas como é assim? O senhor escuta? Não, eu não escuto, eu vejo. Eu vejo. Eu escuto os questionamentos, por que Deus não ajuda para ver que isso acontece? Olha, minha sobrinha a filha da minha sobrinha está no hospital até hoje. A neta do pastor Jonas. A gente está orando direto. Vai passar por 3 cirurgias do coração. Passou a primeira, já está respirando um pouco melhor, o sangue já está um pouco melhor. Não tem nenhum ano, são um mês, 2 meses. Não tem 2 meses que ela nasceu? Um mês? Vai fazer um mês. Agora vai esperar melhorar um pouquinho mais, vai fazer a segunda. E a terceira vai fazer quando tiver 2 anos de idade. É falta de crer em Jesus? Não. É falta de orar em Jesus? Não.
Não. E por que aconteceu? Uma boa pergunta que a gente tem que perguntar aos pais, à mãe, porque pode ser uma patologia. Eu não posso acusar, mas só posso perguntar. Agora, uma coisa eu sei, a mão do Senhor está em todo momento. Se o Senhor se irmar de levar, o Senhor tem que levar. É o que vocês querem? Claro que não. Nós estamos orando para poder passar por tudo isso e se tornar uma criança bonita, saudável e trazer muita alegria para a mãe, para os avós. Claro que sim. Então não é falta de crer, é falta de entender a vontade de Deus. E não abandonar esse Jesus se caso vier acontecer. Porque ele não é o jeito da lâmpada, sabe? Não é ficar chateado com Jesus porque as coisas não acontecem. Porque eu digo uma coisa para você. Eu sempre tentei, eu e Cida, a gente sempre tentou ser uma pessoa mais comum possível dentro da igreja. Já tivemos igreja de 200 pessoas. Pelo menos eram 200 cadeiras e todas elas eram cheias. E os diáconos tudo em pé atrás. Beijão. Enorme. Meu pastor chegou e falou, você foi abusado, você comprou 200 cadeiras. Eu disse, mas ela vai encher todas. E encheu todas e o diácono ficava em pé. E lógico, eu também ficava em pé. A professora tinha que ficar lá na sala das crianças com as crianças. E para poder, porque criança também ocupa espaço na cadeira. Então, você conta a quantidade de pessoas. De repente aconteceu um monte de coisa. As pessoas tudo foram saindo. E orando a Deus e Deus tirando. Porque eu não briguei com ninguém, nós não brigamos com ninguém. A gente continua, hoje nós somos o que nós éramos, um pouco mais velho. Trabalhando no meio, trabalhando junto, ajudando a caminhar, fazendo a obra de Deus. Pois bem, aconteceu. Saíram um monte. Inclusive nós também depois saímos do ministério. Mas estamos aqui, fazendo a mesma obra. Quantos já passaram por aqui? Quantas igrejas por aí já passaram as pessoas? Cadê as pessoas? Eu fico às vezes perguntando aos que eu encontro, cadê fulano? Cadê ciclano? Cadê Beltrano? Nunca mais vi. Estão por aí, fora de igreja. Graças a Deus, temos outros, uma minoria que ainda continua na igreja. Ah, eu chateei com a igreja. Mas na verdade não chateou com a igreja. Na verdade chateou com Jesus. Porque a igreja não fez mal nenhum a eles. Eu não entendo, mas compreendo. Porque crê numa hora errada, crê de uma forma errada, crê do jeito errado. Crê, por quê? Porque pensam que Jesus estaria espontaneamente para elas. E às vezes se chateiam. A gente vivia numa igreja, frequentamos uma igreja no passado, que toda terça-feira era culto de campanha. Era terça-feira, né? Era culto de campanha. Lotava. Acredito que as igrejas vizinhas estavam tudo vazias. Porque ia um monte lá para a igreja. Mas como é que você está dizendo que era das outras igrejas? Porque no domingo esse monte não estava lá. No domingo o monte não estava na terça. Domingo era um outro grupo. Mas na terça-feira, as pessoas ficavam em pé lá atrás. E a gente tinha que ficar na recepção lá atrás, porque o povo estava em pé, escutando o culto, porque não dava para entrar. Pegava fogo, era um beijo assim, ó. Você tinha que descer uma escada assim, o negócio pegava fogo, botou 3, 4, 5, 6 lá, ar-condicionado, não dava vencimento, o negócio bombando. Chegava no domingo, cadê o povo? Não está lá. Na terça-feira seguinte estava. Porque pede. Você está criticando quem pede? Não. Eu só estou falando porque nessa igreja de Corinto também todo mundo pedia. Só que eles foram para onde? Pregavam Jesus diferente. Vem para cá que aqui Jesus faz. Vem para cá porque o evangelho aqui é mais tranquilo. Vem para cá porque aqui o Espírito... Quantas pessoas que você conhece que saem de igreja dizendo, na minha igreja que eu estava antigamente, o Espírito Santo não era livre. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem pode parar o Espírito de Deus? Você não para, porque é Deus. A gente para a meninice, o pula-pula,
Porque não adianta vir para a igreja fazer um monte de macacada e depois lá fora está fazendo escândalo. Porque isso não é verdadeiro. Agora, o tanto de você levantar a mão, louvar a Deus, de você dar glória a Deus, de você chorar, falar em língua, não tem nada errado. O errado é você sair da igreja depois, o caráter lá fora ser criticado. É continuar fazendo as coisas envergonhando o seu nome de cristão. Não a Cristo, mas o seu nome de cristão. Então é isso que a gente é contra. Mas não é o mover do Espírito, porque o mover do Espírito, ele paira sobre a igreja. Porque as pessoas pensam que é só quando está o oba-oba que tem o mover do Espírito. O Espírito Santo de Deus age até naqueles que estão de olhinho fechado, que você pensa que está morto. O Espírito Santo de Deus está lá dentro, falando na alma deles, tratando com eles, curando, salvando, libertando, sabe lá o quê? Não é só, mas é entender que Jesus não é isso. Crer em Jesus, servir a Jesus, não é isso. Isso não tem na Bíblia. Procura a Bíblia, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar línguas, você vai encontrar mover do Espírito Santo, você vai encontrar pessoas chorando. Pode, tudo isso você encontra. Mas essas coisas que tem por aí, não encontra. Não existe, irmão. Não existe. Aí ficam crendo em coisas que aprenderam, que foi porque gosta. Tudo bem, gosta, mas não é verdadeiro, não é bíblico. Não é bíblico. Aí a tendência, sabe qual é a tendência? A tendência é se frustrar na frente. Porque depois as pessoas vêm em cima do púlpito, alguns fazendo alguma coisa, outros debaixo na escadeira, fazendo algumas coisas, daqui a pouco lá fora fica sabendo de uma coisa de outra. Aí deixam de crer em Jesus, porque acham que é Jesus o culpado. Então por que Jesus deixa alguma coisa das portas da igreja? Porque parece que Jesus vai chegar aqui e vai torcer a orelha da gente. Não vai acontecer. É o que Paulo está dizendo ali. Ei, vocês cuidado, rapaz. Cuidado com Jesus que vocês estão crendo. Mas não é o Jesus da Bíblia que ele está falando. É esse Jesus que vocês estão inventando, que vocês estão buscando, que estão servindo. Cuidado com esse evangelho aí, ó, que estão ensinando a vocês. Porque, irmãos, acontece o seguinte, a gente tem que tornar a trazer o evangelho para dentro da igreja. Sabe? É muito toma lá, da cá, e vamos que pega, que leva, que levanta, que desce, que sobe, que busca, que abre, que fecha. Sabe? O evangelho, a igreja foi feita, irmão, para a gente aprender a Bíblia. Aprender, ouvir, aprender, praticar. Ouvir, aprender e praticar. A Bíblia, a igreja é para isso, ensinar a Bíblia. É isso. Então a gente tem que aprender a fazer isso, porque é a base disso que a gente vai ser cheio, ouvindo essa palavra de Deus verdadeira, a gente não sofre, porque a gente entende. É isso que está dizendo, olha, com razão sofrereis. Por quê? Porque não sabem, aprendem meninice, mas não aprendem a Bíblia. Eu garanto a você, você pode fazer o teste com quem você tiver. O dia que você estiver perto de uma pessoa que é muito folclórica, vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês, bem folclórica, começa a procurar livros da Bíblia. Você conhece o livro você conhece o livro Malaquias? O que você conhece de Malaquias? Dê o dízimo de oferta, depois fazer prova de... É só isso que eles conhecem. Não, porque é chavão. Não conhece que o livro de Malaquias é um livro, o livro de Malaquias. O livro de Malaquias é um livro de sentimento, relacionamento, homem com Deus. Tudo aquilo que ele fala é relacionamento. Fora disso, eles não sabem nada. Sabe quando foi escrito o livro da Bíblia? Não. O Malaquias, não. Sabe por que foi escrito? Também não. Porque pega um texto, abre, lê e joga para frente. Existe um sermão que as pessoas, a gente precisa voltar a trazer para a igreja. É um sermão contextual. Ou seja, você pegar o texto, explicar o texto todinho que está acontecendo.
Hoje em dia já se faz quase isso. Por quê? Porque você vai aprender o porquê, quando escreveram, para quem escreveram, por que escreveu, qual era o contexto da época, qual era o problema da época. Você vai ensinar a pessoa. Não, ninguém tem paciência de ouvir mais isso. A gente só tem paciência assim. Olha aí, Jesus está entrando, as palavras-chave, chavões, está entrando agora no teu interior. É isso que a igreja está gostando hoje em dia. Mas conhecer aquilo que Jesus ensinava, não querem conhecer. É um evangelho estranho. É por isso que a fé do povo, tem umas pessoas que têm uma fé monstruosa. Tem uma pessoa que conhece Jesus, tem fé grande, crê no Senhor, até acontecer um problema na vida dela. E quando acontece, por que Deus fez isso? Deus não está me ouvindo mais. Por que Deus deixa acontecer uma coisa na minha vida? O que eu fiz de errado? É a primeira coisa que ela... Cadê a fé? Cadê a crença? Se você não consegue detectar o que você fez de errado, porque se você conhece, vai lá, conserta. Se você não conhece, entrega na mão do Senhor. Pede o Senhor para te ajudar a discernir o que está acontecendo. E o Senhor vai discernir o que está acontecendo na tua vida. A única coisa que você tem que ter é paciência para poder ouvir a voz de Deus. Porque as pessoas não estão ouvindo a voz de Deus. Aí o que elas fazem? Elas correm para a igreja, para poder o profeta falar para elas. Olha, irmãos, profeta na Bíblia só era levantado para os surdos ou que não conheciam, surdo no bom sentido, tá? Surdo espiritual, o que não conhecia, ou então para os leigos que não conheciam Deus. Os profetas falavam das coisas de Deus para aqueles que não conheciam. Você vai ver desde o tempo de Abraão, o tempo de Moisés, os profetas levantando, depois no tempo de Davi. Escute, assim o Senhor manda te dizer. É só ler o livro de Samuel, ensina tudinho. Estavam lá os reis, separados por Deus, maravilha. Samuel diz, o Senhor manda te dizer. Sabe por quê? Estava surdo. Surdo, não ouviam Deus. Então o profeta é para quem é surdo e preguiçoso. Porque se você quer ouvir Deus, abre a Bíblia e medita na Bíblia. É por isso que tem igreja que não dá um passo, sem consultar, é profeta. Porque é preguiçoso, é crente drive-thru. Entra na fila, o profeta fala e ele vai embora. E pior que tem profeta que tem profecia todos os dias. Se você ler o livro de Samuel, você vai ver que Samuel passava tempos para voltar e falar com Saul. Tempos! Na igreja de hoje em dia, não. O profeta fala, toda semana o profeta tem profecia para alguém na igreja. Toda semana. Virou profissional. Mas Deus não pode fazer. Claro que pode. Mas não é dessa forma, irmão. Porque vai chegar em 3 meses, você está repetindo o que o profeta falou. E o profeta está repetindo o que falou da primeira vez. Porque falta argumento. Sabe? Mas por que o senhor acha que dentro da igreja não pode ter? Não é questão de não poder ter. É questão que a Bíblia é a profecia de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela vai te educando sentado na cadeira. Aí você consegue profeta levantar aqui e falar com você, é porque você não está lendo a Bíblia e nem escutando a Bíblia, mesmo dentro da igreja. É isso que a gente precisa ensinar. É isso que Paulo está falando para esse povo. Porque esse povo era rico, esse povo era arrogante, esse povo era pecador. Dentro, isso é a igreja, está lá, é só ler 1 Coríntios, depois 2 Coríntios. Você vai entender o que eu estou falando para você. Aí é obrigado Paulo chegar e escrever uma carta dessa. E essa carta, hoje em dia, a gente pode aplicar em muitas situações que a gente vê, sabe e ouve por aí. Então a nossa fé tem que ser voltada no verdadeiro Jesus. Qual é o Jesus que a gente conhece? Qual é o Jesus que a gente crê? Né? Então, a gente sabe que o Jesus que a gente conhece é o Jesus, nosso Senhor e Salvador. E o Jesus que a gente crê é o Jesus que nos libertou, nos salvou, nos redimiu, é esse Jesus. Então, se tem palavra que precisa ser ouvida, é a palavra de Deus.
pregada através da Bíblia. Contesta, irmão, contesta os que está escrito na Bíblia. Quando você lê um texto, você tem que estar lá, você tem que estar, sabe, conectado. É por isso que é bom trazer Bíblia para a igreja, que quando o pregador fala assim, abra aí, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Coríntios, João, você vai lá, vai abrir, porque ele vai ler junto com você, você vai ler junto com... Até que você use o mural, não tem, aqui o painel, não tem problema, mas leia, não fica apenas escutando, mas não está ouvindo. Leia e tenta discernir o que está falando ali, ó, na palavra de Deus. Porque quando você terminar o culto, você vai entender o culto. Aí, alguém pergunta assim, mas fulano, vem cá, o que o pastor falou hoje? Os versículos estão na tua cabeça, porque você leu. O Espírito Santo de Deus lembra o que ele quiser lembrar de você, mas uma coisa, ele tem uma norma, ele vai lembrar tudo aquilo que você leu, ele vai te ajudar a lembrar, porque você é ser humano. Você não é Deus, você é criação de Deus. Então é necessário que a Bíblia está aqui para fazer a gente conhecer, a gente ler, a gente meditar e praticar. É por isso que a gente prega a palavra todos os dias e vem o mesmo texto para um, o mesmo texto. Ah, mas eu já escutei isso, vai escutar de novo. O que você quer escutar? É porque você não foi para o céu ainda, nem eu. A gente tem que ler. É assim, a gente vai praticar, é por isso que a palavra vem aos nossos ouvidos e transforma a fé, porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então é ouvir, de tanto você ouvir, você põe em prática, e ouvir a palavra de Deus, porque palavrão, irmão, piadinha suja, tá? E coisas que não edificam a Deus, a gente aprende rápido e não esquece mais. Eu tenho certeza que na maioria que aqui já chegou novato, 1 ou 2 palavrões já sabe, já ouviu, já aprendeu, que isso é aquilo. Por quê? Porque muita gente fala e a gente guarda. Se a gente consegue guardar uma palavra suja, um palavrão, por que a gente não vai guardar uma palavra boa de Deus? A gente só precisa ouvir. E é por isso que existe o culto. E é por isso que o povo foge do culto, porque não quer ouvir. Porque se quisesse ouvir, estava no culto. Entendeu? Se quisesse ouvir, estava no culto. A gente sabe que acontecem situações, acontecem imprevistos, acontece uma série de coisas. Mas se a gente se esforçar, se a gente fizer ali um jeitinho, acontece. Dá um jeito. Para poder ouvir a palavra de Deus. Os jovens não faltam um dia à escola. E quando falta a escola liga. Eles vão para a escola todos os dias. Mas a igreja eles não querem ir. Por quê? Porque aprendeu errado. Aprenderam a não ter dependência de Deus. Mas tem dependência do mundo. Tem dependência da escola. Porque se não for, é reprovado. É ou não é? Claro que é. Se vai para a faculdade, como aqui tem filhos na faculdade, se não for, está jogando dinheiro fora. No final das contas, vai repetir o ano, e aquele ano todinho você vai ter que ser pago. Porque você não foi, você não estudou, você não fez matéria, você tem que pagar. Pagar você não fica escuso de pagar. Então tem que pagar, então não tem jeito. Então tem que ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí a fé cresce. Porque na hora da angústia, na hora do problema, a palavra vem aos nossos ouvidos. O Espírito Santo de Deus traz e coloca aqui, ó. E a gente lembra, medita e diz, eu aprendi isso na igreja. Eu vou pôr em prática. E segue em frente. E Deus honra com a sua palavra. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vamos